Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma Biblioteca do Consta, que é um oferecimento da editora Faro, minha editora do livro Pensadores da Liberdade e dona de vários selos, entre eles Avis Rara, que tem vários autores conhecidos de vocês. E hoje eu trago para bater um papo aqui fundamental sobre o assunto mais importante. Aliás, nas palavras do próprio autor, 90% do tempo dos parlamentares no Brasil devia ser dedicado a esse assunto, é obviamente o assunto de segurança pública. Todos nós já fomos vítimas de assaltos, sequestros relâmpagos, conhecemos parentes que foram. É uma doença epidêmica em nosso país, mas tem método, tem causa deliberada e ninguém melhor do que o próprio autor para explicar essa tese. Seja bem-vindo, Roberto Mota, meu amigo. Fala, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Roberto é companheiro de longa data aí nessa luta por liberdade individual, autor também do livro Inocente, do Leblon, que fala da história um pouco do Partido Novo, do João Amoedo, autor também de Jogando para Ganhar, que é um livro bem interessante ali pelo pragmatismo que a direita deveria adotar, inclusive bebendo da fonte, por exemplo, do Saul Alinsky, que é quem criou militâncias esquerdistas para vencer a guerra, né? É muito interessante também, mas o livro que nós vamos tratar hoje aqui foi talvez o meu preferido dos três, eu gostei muito de todos, mas esse é muito bom porque é, como eu disse, esse tema hiper ultra sensível para todo brasileiro, né? É o tema da violência, que não é violência. O próprio Mota explica, nós temos que parar de falar de violência e falar de criminalidade. São coisas diferentes, eu vou deixar ele mesmo explicar, mas eu estou falando de construção da maldade, como ocorreu a destruição da segurança pública brasileira, justamente da Avis Rara, por Roberto Mota. A grande tese do livro, se eu entendi direito, é que a impunidade é a maior causa da criminalidade no país e que existe toda uma ideologia por trás que alimenta, de certa forma, essa visão de mundo, né? A visão de mundo esquerdista que trata bandido como vítima e por aí vai. Então, Mota, melhor você mesmo explicar. Qual foi o seu intuito com esse livro, a experiência que você teve nessa área, porque tem gente que fala que você não tem lugar de fala como engenheiro para falar de segurança pública. Queria que você explicasse um pouquinho qual foi a sua intenção com esse livro. Rodrigo, esse livro nasceu junto com o Partido Novo, né? Quando a gente botou o pé na estrada, e você se lembra daqueles primeiros momentos lá atrás, 2008, 2009, quando nós, um bando de pessoas ingênuas, que não entendia nada de política, pretendia mudar o Brasil. E aí as primeiras lições que a gente teve, que eu tive, foram de liberalismo, né? Eu literalmente aprendi com você, eu nunca tinha ouvido falar antes de liberalismo, com você e com Hélio Beltrão, os fundamentos do que é o liberalismo, né? A importância da liberdade, como o Estado atrapalha a nossa vida. E aí a gente botou o pé na estrada, começamos a fazer reuniões com várias pessoas, e eu notei que o assunto de liberdade econômica era um assunto que mobilizava algumas pessoas, mas não mobilizava outras, né? A maioria dos brasileiros ainda tinha uma dificuldade muito grande de entender por que o Estado atrapalha mais do que ajuda. É um processo pelo qual eu mesmo passei. Não é fácil, depois de 40 anos de doutrinação, você se livrar disso. Mas eu percebi que tinha um assunto sobre o qual todo mundo se interessava. Enquanto a gente estava falando de liberdade econômica, né, as pessoas estavam conversando, batendo papo, tomando água. Na hora que a gente falava de segurança pública, de assalto, todo mundo prestava atenção. E eu percebi que esse é o denominador comum no Brasil. Todo mundo no Brasil já foi ou conhece alguém que já foi assaltado. É a experiência que une todos nós. E eu trouxe Eu morei 5 anos aí nos Estados Unidos, que eu trabalhei no Banco Mundial de 1989 a 94. E quando eu voltei para o Brasil, eu trouxe comigo um estranhamento, porque eu vi que nos Estados Unidos é possível você viver sem pensar o tempo inteiro em crime.
eu me lembro do meu espanto quando eu constatei que nos Estados Unidos as casas realmente não têm muros. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que você mora numa casa sem muro? Amanhã você está dormindo, alguém entra na sua casa, né? Você está trabalhando, os seus filhos brincando num jardim sem muro. Então, essas duas coisas se juntaram e eu comecei a falar sobre segurança pública. Inicialmente, apenas do ponto de vista de cidadão, ainda é o ponto de vista que eu tenho hoje, é de cidadão. Eu não sou militar, não sou policial, nunca fui. Eu sou um simples cidadão, um engenheiro civil que tentou entender isso. E aí eu comecei uma romaria para tentar entender. Eu primeiro conversei com policiais, tem um grande amigo meu, procurador de justiça, Marcelo Rocha Monteiro, também daquela época do Novo, Sim. começou a me explicar algumas coisas básicas. Grande figura, gosto muito do Marcelo Rocha. Dos brasileiros mais corajosos e preparados que eu conheço. Marcelo era um cara que devia ser assim, presidente da República honorário, senador vitalício, enfim. E aí eu fiz esse trajeto todo, Rodrigo, de sair do zero para entender o que é segurança pública, por que essas coisas acontecem no Brasil, como é que as pessoas que deveriam tratar desse problema se posicionam. E a minha trajetória foi uma série de surpresas. E eu concluí no final disso, eu tenho uma conclusão que tem boas notícias e más notícias. A má notícia é que a situação é muito pior do que a gente imagina. Tem gente que me escreve dizendo: Mota, adorei o seu livro, mas larguei no meio, porque não consegui terminar. Eu falo, leia o livro todo, porque a última história que eu conto no livro, ela é uma esperança, ela é um raio de esperança. Porque a última história do livro comprova a minha tese. A crise de segurança pública do Brasil é um projeto político. Ela é totalmente artificial, ela é fabricada. Os criminosos no Brasil recebem todo tipo de incentivo para continuarem cometendo crimes cada vez piores. Então, se a gente mudar duas ou três coisas no ordenamento do nosso sistema de justiça criminal, é aquela regra de Pareto, né? Você faz 20% das mudanças, você resolve 80% dos crimes. Por exemplo, se você acabar com a tal audiência de custódia, que é uma construção totalmente artificial e ideológica. Se você acabar com os regimes semiaberto e aberto, que é como o Marcelo Rocha Monteiro diz, é uma insanidade, não existe nenhum lugar do mundo. O sujeito está preso, mas ele não está preso, ele está na rua. Se você acabar com duas ou três coisas assim, a gente, provavelmente, Rodrigo, vai ter um resultado melhor do que teve El Salvador, que em 2 anos reduziu em 86% o número de homicídios. Eu vou pegar daí, Mota, porque eu achei curioso isso que você colocou. A leitura do livro passa exatamente essa sensação. Você, inclusive, intercala com histórias reais de indivíduos que passaram seus dramas, né, com a criminalidade no Brasil e mostra o quão entranhado está no sistema político e na ideologia da esquerda e tudo mais. Então, ele passa uma sensação desesperadora para o leitor. Ao mesmo tempo, você, o tempo inteiro, atravessa o livro com essa mensagem de esperança por não aceitar nenhum derrotismo ou fatalismo. Ou seja, por se tratar de uma construção deliberada, de uma ideologia que está protegendo a bandidagem e criando a bandidolatria, isso tem cura. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que tem uma bala de prata ali na agulha, mas existe solução. É mais ou menos isso. Quer dizer, não vamos perder as esperanças, porque resolvendo essas questões, que estão todas elas atreladas, de certa forma, ao conceito genérico que eu trouxe da impunidade, é disso que se trata. A impunidade no país é enorme, a quantidade de crimes que não são solucionados, você fala disso para a questão de assassinato, você fala disso para a questão de assalto, pessoas que sequer vão prestar boletim de ocorrência porque acham que não vai dar em nada. Então, se você começar a resolver algumas coisas chaves, você vai ver um impacto muito forte em curto espaço de tempo, né? É isso. Eu costumo dizer, Rodrigo, que o sistema de justiça criminal do Brasil, imagine uma máquina, né? Imagina que você tem uma fábrica e você tem uma máquina lá, que ela é velha, ela é antiga, ultrapassada,
ela está enferrujada, faltando um monte de peças. Essa é a máquina que você tem. Então, a primeira coisa que você vai fazer é tira a ferrugem dela, bota as peças que estão faltando, bota óleo. Você já vai ter uma melhora gigantesca, gigantesca. E aí, você tendo saído do sufoco, mais na frente um pouco, você troca ela por uma mais moderna. Aí, então, você está no primeiro mundo. Abordagem Essa a de nossa engenheiro. situação. Abordagem de engenheiro para a segurança pública. Eu gostei da comparação. Assim. E essa questão também, que eu acho que muita gente, quando vai discutir esse assunto, fala: vocês querem pegar o bagrinho, né? E o problema é o cacique que está protegido e distante, tudo. Você explica isso no livro, né? Olha, até mesmo a postura de um médico diante de uma epidemia, ele não vai virar e falar assim: olha, eu talvez não consiga curar a epidemia, então eu não vou tratar ninguém. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho essa questão do bagrinho versus o cacique, lembrando aí do conceito de tolerância zero. Nós vimos também uma cidade como Nova York, eu lembro de ter frequentado Nova York, o metrô de Nova York, Central Park de Nova York, quando era moleque ali nos anos 80, 90, eu lembro que era um negócio meio tenso. E o pós-Rudolph Giuliani, né, a coisa deu uma boa melhorada. Ou seja, tolerância zero com os pequenos delitos. A janela quebrada. Por que isso é importante? Primeiro, você não usa um casaco para acabar com o inverno. Você usa um casaco para você não sentir frio. Né? Você toma banho hoje, mas amanhã você vai estar sujo de novo. Ninguém deixa de tomar banho hoje por dizer, olha, não vou tomar banho porque amanhã eu vou estar sujo outra vez. Né? Essa história do bagrinho, do pequeno traficante, do grande traficante, isso é uma armadilha retórica usada para justificar a impunidade. É evidente, isso é uma verdade em todo mundo, que o criminoso que está no topo da cadeia do crime, ele tem muito dinheiro. Ele contrata os melhores advogados, ele às vezes contrata até legisladores para mudar a lei ao favor dele. É evidente que é mais difícil prender esse criminoso lá em cima. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, só conseguiu prender Al Capone através do contador dele, que delatou que o Al Capone tinha sonegado imposto de renda. É evidente, não é porque é difícil prender quem está em cima que você não vai prender quem está embaixo. Porque quem está embaixo é que viabiliza a organização. Se você só tiver o pessoal de cima, nada acontece. Né? Então, essa história de não vale a pena prender... Isso se usa principalmente para o tráfico de drogas. Né? Não adianta prender o traficante que está com 5 trouxinhas de maconha, tem que procurar os tubarões da Vieira solto. Olha, de vez em quando se pega um tubarão da Vieira solto, mas em todo lugar do mundo é sempre mais difícil pegar quem está em cima. Então, no momento em que você estabelece, pensando no bem-estar do bagrinho, que a regra é impunidade, meus amigos, os advogados poderosos e ricos do cara que está em cima vão usar essa mesma jurisprudência que soltou o cara que está com 3 trouxinhas para soltar o lá de cima. A gente viu aqui no Brasil, tem mais ou menos 3 meses, a polícia fez uma operação policial num galpão onde estavam armazenados 700 quilos de cocaína dentro de mangas. E a decisão judicial mandou soltar os responsáveis por esse galpão, porque a polícia teria entrado numa residência sem mandado. Acontece que não era residência, era um galpão. E estava acontecendo um crime. A polícia sabia que tinha ali 700 quilos de cocaína. Então, essas armadilhas, Rodrigo, elas estabelecem precedentes e a desculpa é sempre proteger o pobre, proteger o pequeno criminoso. Né? Vocês vão ver essa expressão por aí. Isso só cria as portas por onde passa todo mundo. E é curioso até o presidente do STF falar, né, como falou recentemente, que a guerra contra as drogas fracassou. A gente pode pensar que a guerra contra qualquer crime fracassou porque o crime continua sendo cometido desde sempre. Né? É exatamente a analogia que você fez do banho. Né? É uma luta contínua de gato e rato e os criminosos vão também se preparar cada vez mais, então a guerra não tem fim. Isso não quer dizer que a alternativa é não guerrear. Eu queria que você falasse um pouquinho, Mota, da questão
do conceito do Gary Becker, o prêmio Nobel de Economia até da Escola de Chicago, da Universidade de Chicago, do crime como uma escolha racional. Claro que envolve aspecto moral e tudo, mas isso vai muito aí ao encontro do que muitos petistas repetem. A Márcia Tiburi já entendeu a lógica do assalto, o Lula já falou em os garotos querem comprar um negocinho, qual o problema? E recentemente, na entrevista ao SBT, ele voltou a dizer que o problema não é a punição mais severa ou pena de morte, a questão é socioeconômica, é oportunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Temos líderes de facções que vieram da classe média. Os criminosos muitas vezes estão fazendo escolhas conscientes. Eles sabem dos riscos e você faz até uma analogia no livro, né? O sujeito, para criar uma padaria, isso envolve um monte de processos árduos, incertezas e uma chance alta de ir à bancarrota. Se ele assaltar uma padaria, ele tem 92% de chance de sucesso, porque só 8% dos crimes são solucionados. Então, fala do crime como uma escolha individual. Na verdade, a chance de sucesso do assalto é 98%, Rodrigo, porque só 2% dos assaltos são resolvidos. Essa analogia do Marcelo Rocha Monteiro, né? E é verdade. O crime é sempre uma escolha. A exceção são aqueles crimes que são resultados de uma emoção violenta, né? Ou de um acidente. São as exceções. A esmagadora maioria dos crimes são fruto de escolhas. Às vezes, essas escolhas são econômicas, às vezes elas não são, né? Por exemplo, no caso de um estupro, de uma violência sexual, de uma agressão. Mas o criminoso sempre faz uma escolha. E o Gary Becker, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1982, ele fala sobre isso. É a chamada teoria econômica do crime, né? O criminoso, ele é movido a incentivos e punições. Então, se as punições que ele pode vir a ter são baixas o suficiente e os incentivos são altos o suficiente, ele vai cometer o crime. É lógico, tem um aspecto moral. Por exemplo, você vai encontrar inúmeras pessoas, você pode dar todos os incentivos e tirar todas as punições, elas não vão cometer nenhum crime. Mas em toda a sociedade existe, a gente pode pensar assim, um grande número de criminosos em potencial. Quem fala muito bem sobre isso é o psiquiatra forense Stanton Seminole, que eu cito no livro também. O Seminole diz o seguinte: a mente de um criminoso funciona diferente da nossa. Ele não tem barreiras morais. Então, se ele quer sexo, se ele quer bens, ele não tem problema nenhum em usar a violência para conseguir isso, né? Então, só que ele, esse criminoso, de uma forma geral, ele espera a oportunidade. Então, quando o Estado não consegue punir os criminosos, pelo contrário, quando o Estado vai lá, bate na cabeça do criminoso e diz o seguinte: olha, filhinho, eu criei para você uma coisa fantástica chamada auxílio reclusão, no valor de R$ 1.400. O que você precisa fazer é só, você paga aí durante uns meses o INSS, depois, se você cometer um crime e for preso, você vai receber R$ 1.400 na cadeia, não é legal? Olha, tem outra coisa bacana para você também. Você pode fazer sexo na prisão com uma pessoa que você escolher. Tem um nome maravilhoso, Rodrigo, porque a manipulação da linguagem faz parte desse jogo de hegemonia do crime. Então, chamam isso de visita íntima, né? Olha, que nome bacana. E, na verdade, é um mecanismo muito usado pelo pessoal das facções para mandar e receber informações, ordens, né, através dessa loucura de visita íntima. Então, o que o Gary Becker disse isso. Você tem que... O segredo do combate ao crime não é segredo nenhum. Você tem que tirar os estímulos, né, as recompensas, reduzi-las ao máximo e elevar ao máximo o custo econômico do crime. E eu vou te dizer, Rodrigo, pela primeira vez, desde que eu comecei a me interessar por esse assunto, eu vejo homens públicos que leram Gary Becker, que conhecem esse assunto e que falam da teoria econômica do crime, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de segurança dele, o capitão Guilherme Derrite. É isso aí. Acho que alguma coisa parece estar mudando. Tem alguns projetos para endurecer, acabar com essas saidinhas. Vamos ver, né? A bancada da bala
tentando reagir à ideologia da esquerda hegemônica há tanto tempo. E aí eu quero te perguntar, Roberto, o papel da mídia nisso tudo, em glamorizar, de certa forma, o bandido e demonizar a polícia. Eu vou dar um exemplo para ilustrar apenas isso, que você trata no seu livro e acho que chocou o Brasil, né? Que foi aquela cena no Fantástico, se eu não me engano, da Globo, em que o médico Drauzio Varela abraça, emocionado, a Suzy. A Suzy não era nem e era alguém que tinha estuprado um menino abaixo de 10 anos de idade. Estuprado e matado. E matado. Então, o ponto aqui que eu trago, que você coloca muito bem no livro, na minha opinião, é: pouca gente se pergunta da vítima. Tem um sujeito oculto nas narrativas, principalmente midiáticas. A vítima nunca está presente. A narrativa, de alguma forma, lança uma luz mais emotiva, mais humana, sempre sobre o bandido, sempre sobre aquele que cometeu um crime, muitas vezes até hediondo. E na equação fica faltando o foco na vítima. Você acha que isso também é algo deliberado, ou a imprensa faz por uma questão mercadológica, porque vende, ou ela é cúmplice desse projeto criminoso? A manipulação da linguagem é essencial para que nós tivéssemos chegado ao ponto que nós chegamos. Né? Então, por exemplo, se vamos supor, Rodrigo, amanhã você se elege deputado e você percebe o absurdo que é a legislação que trata de criminosos menores de idade. Então, você propõe uma lei para que a idade maioridade penal caia para 14 anos, ou que seja igual nos Estados Unidos, né? Que o juiz decide. O juiz vai olhar e dizer: esse garoto de 14 anos aqui tem plena consciência do que está fazendo, vai ser julgado como adulto. Se você fizer isso no dia seguinte, o seu nome vai estar nas manchetes dos jornais, dizendo: Rodrigo quer colocar as nossas crianças nas masmorras. A expressão usada hoje no Brasil, oficial, para tratar de criminosos com menos de 18 anos é adolescente em conflito com a lei. Olha só, coitado do adolescente, né? Ele está em conflito com a poderosa lei. É lógico que a razão está com o adolescente. Os criminosos que são presos, colocados nas prisões, depois de julgados e condenados. Antigamente chamava de detento, presidiário. Depois começaram a chamar de apenado. E eu fiquei até pensando que tinha alguma coisa a ver com assombração, né? Alma penada é o apenado. Depois, Rodrigo, passaram a chamar de reeducando. Esse é o termo oficial usado em vários estados. Em linguagem oficial, é o reeducando. Né? E aí você comete a loucura de associar, né, a punição por um crime a um processo de reeducação, como se você pudesse pegar um estuprador ou um assassino, colocar numa prisão e fazer um processo de reeducá-lo. É uma coisa maluca, né? Então, essa manipulação da linguagem é fundamental para obscurecer a verdadeira natureza do problema. Eu estou, nesse momento, escrevendo um artigo para a Gazeta do Povo, onde eu dou um exemplo. Na semana passada, 2 ONGs anunciaram que iam a Genebra denunciar o governador Tarcísio por causa das chacinas, né, das execuções cometidas durante a Operação Escudo, uma operação da Polícia de São Paulo, que a polícia começou depois que um policial foi assassinado. Agora, quando a mídia repercutiu isso, e dizendo, a mídia usa muito o termo letalidade policial, que é um termo que assume que a polícia mata inocentes. Né? Letalidade policial é um termo ideológico. E nesse artigo eu digo, essa é a mesma mídia que mostra um vídeo de desculpe o termo técnico, vagabundo. A mídia mostra um vídeo do sujeito botando a arma na cabeça de alguém e atirando, e a mídia se refere a este indivíduo como suspeito. É sempre suspeito. Nunca é criminoso, bandido, assassino. É suspeito. E outro dia eu questionei um jornalista. Né? Eu falei exatamente isso que eu estou dizendo aqui. E aí a resposta que ele me deu, não, mas o Mota, a gente tem que dizer que é suspeito mesmo, porque nós não fomos lá fazer o levantamento da cena e investigar o que realmente aconteceu. Aí eu falei, você está de brincadeira com a minha cara, né? Porque para a polícia,
você coloca chacina. Agora, para o criminoso que foi filmado cometendo um crime, você coloca suspeito. Então, isso aí, Rodrigo, é uma coisa... eu acredito que a maioria da mídia simplesmente repercute o que ouviu em outro lugar. Então, como aquele veículo lá está dizendo que é suspeito, eu vou colocar de suspeito aqui. É melhor não correr o risco de fazer outra coisa. E dentro desse ambiente também de ranço ideológico, né? Esses jornalistas passaram pelas faculdades, a maioria, de jornalismo, aprendendo esse tipo de linguagem. E teve uma na Folha de São Paulo, uma coluna, que pegou a reação do governador Tarcísio, que, aliás, eu acho que foi muito boa. Falou: não enche o saco essas ONGs, eu estou aqui para proteger o cidadão, né, o paulista. E ela conseguiu, na coluna, concluir que havia uma intenção, um crime deliberado da polícia de exterminar negros. Ela deu um salto quântico e não só falou de letalidade policial, como que estão morrendo negros, porque você se recusa a enxergar a questão da estrutura racista, blá, blá, blá. Quer dizer, o governador está mandando polícia matar negro. Na cabeça da mulher é isso que acontece, e na realidade é o policial sendo recebido com um fuzil em local dominado pelo crime organizado, reagindo e matando vagabundo, né? Mota, você falou aí da questão, a gente está se aproximando do fim, porque eu quero deixar um gostinho também para a turma comprar logo, sair correndo para comprar o livro e ler na íntegra. Não vamos esgotar tudo, o livro é muito rico. Mas você falou da questão do reeducando. Eu queria voltar nessa tecla. Muita gente acha que a função principal de uma prisão é a ressocialização. Eu queria que você colocasse qual é a hierarquia que você vê do papel de uma prisão na sociedade. Isso talvez seja a contribuição principal que eu espero dar com o meu livro. Porque essa ideia, essa coisa de ressocialização é uma fantasia ideológica que foi implantada na cabeça da população brasileira. Ela é uma fantasia. Em nenhum lugar do mundo prisão ressocializa. Primeiro, porque não existe ressocialização. O Stanton Seminal explica muito bem isso. O sujeito, quando ele comete um crime, ele já estava na sociedade. Ninguém comete um crime numa ilha deserta, né? Então, você está na sociedade, você comete um crime, viola os direitos sagrados da sociedade, e aí, o que a sociedade diz? Nós vamos te punir. Por quê? Por que se prende alguém? Tem 3 motivos principais. Primeiro, quando você pega um estuprador, um assassino, retira ele da sociedade, bota ele numa cela, ele deixa de ter a possibilidade de continuar cometendo crime. Então, você está salvando vidas, você está preservando a integridade física de mulheres e crianças. O Brasil é pródigo em políticos que fazem discurso a favor da proteção da mulher, né? Então, você primeiro tira o criminoso da sociedade, ele impede que ele cometa novos crimes. Segundo, você dá um exemplo para os outros que estão pensando em fazer a mesma coisa. Eles olham e dizem: olha, eu não vou fazer, porque o fulano de tal está há 20 anos numa cela de prisão. Eu não quero isso para mim. E terceiro, é uma resposta que a sociedade dá de que aqueles valores que o criminoso violou são valores sagrados. Ontem eu estava falando no Pingos nos Is do caso da Isabela Nardoni, uma menina que foi jogada pelo pai da janela do apartamento. E na semana passada, ou essa semana, o autor desse crime ganhou o direito à saidinha da prisão. Então, se você mora num país que tem esse tipo de abordagem, qual é a mensagem que você está dando para as pessoas que pensam em assassinar crianças? Vai que é tranquilo. Você vai passar uns anos preso lá, mas depois você vai começar a ter saidinha, vai para o regime aberto, semiaberto, aberto, daqui a pouco você está livre. Então, essas são as funções da prisão, Rodrigo. Em nenhum lugar do mundo, prisão ressocializa. Se você for olhar a taxa de reincidência, eu vou falar de memória aqui, mas, se eu não me engano, no Reino Unido é 70%, se eu não me engano, na União Europeia a média é 60%, nos Estados Unidos é mais de 55%. O valor que eu tinha em mente é 60%, é por aí. Essa é a realidade. As pessoas podem não gostar, o pessoal da esquerda pode ficar indignado, querer rasgar a roupa,
mas a maioria dos criminosos faz disso uma carreira. O sujeito não quer trabalhar, ele não quer ter uma rotina, ele quer viver essa vida. E a resposta ele quer o atalho, ele quer pegar o atalho e tomar o que é do outro ou conseguir sexo na marra, né? E faltou uma terceira coisa que você colocou, mas está em anexo, digamos assim, que é o próprio senso de justiça. Claro, com aquele que foi a vítima do bandido. Porque se você cria a sensação de impunidade generalizada numa sociedade como é o Brasil, isso alimenta o desejo de vingança de quem é vítima da marginalidade. E a justiça delegada ao Estado, que tem o monopólio da coerção, da força nesse caso, é justamente para acabar, teoricamente, com o cada um por si, o linchamento público, a vingança pessoal, a vendetta. Então você cria a justiça para que o Estado aplique uma punição de acordo, severa, né, ao meliante, ao marginal, para que você tenha uma sensação, de alguma forma, de que a justiça foi feita. Se você tira isso da equação, é o clima de anomia generalizada que se espalha pela sociedade. Esse é o aspecto mais difícil, Rodrigo, de você explicar a um brasileiro. Porque o brasileiro médio foi treinado para ser ovelha. Nós somos treinados para ser ovelhas. Nós somos treinados para... Não reaja! Não reaja! Não faça movimentos bruscos. Olha aqui, a última questão que eu tinha para você aqui, ó. Lobo, ovelha e pastor. Explica aí para a gente encerrar. Essa é uma história muito legal. Muita gente deve conhecer uma versão dela, né? Do filme do Sniper, né? Na verdade, ela é de um outro livro chamado On Killing, que é um livro sensacional, e ele explica, né, que no mundo existem 3 tipos de pessoas: as ovelhas, os lobos e os cães pastores. As ovelhas somos a maioria de nós, né, especialmente no Brasil. Nós somos treinados para ser ovelhas. Então a gente sai que nem o Chapeuzinho Vermelho na floresta, achando que o mal não existe, que é todo mundo fofo, vamos abraçar, vamos dar as mãos. E esperando a gente tem os lobos, que são as pessoas que praticam o mal. Muita gente tem dificuldade de acreditar nisso, né? Mas há milhares de pessoas em todos os países que acordam de manhã e vão para a rua para matar, para roubar, para estuprar, para causar a maior destruição possível. E a única coisa que impede esses lobos de fazerem o que eles querem são os cães pastores, que são aquelas pessoas que são abençoadas com a coragem e com o instinto de preservação da espécie. Que, notoriamente, principalmente os policiais, aquelas pessoas com vocação para o trabalho policial, e que são a nossa última linha de defesa, especialmente num país como o Brasil, onde não só a gente é treinado mentalmente para ser ovelha, mas como todos os meios de defesa que a gente poderia ter são tirados de nós, o acesso é dificultado ao máximo, então a gente só pode contar com os cães pastores. É isso aí, muito bom, Mota. Bom, turma, Construção da Maldade, Roberto Mota, o link para comprar está aqui embaixo na descrição do vídeo. Roberto, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, Rodrigo, um abraço. Valeu, turma, até sábado que vem, mais uma Biblioteca do Conto.